Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência para a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da Light Tecnologia. Eu sou a Adriana Santos, analista de relações com investidores da companhia. Antes de dar início à apresentação, eu gostaria de ressaltar que este evento está sendo gravado e também traduzido simultaneamente para o inglês. Todos os participantes dessa videoconferência estarão apenas como ouvintes durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso tenham alguma pergunta, vocês podem enviar através do botão de Q&A disponível na parte inferior do Zoom. Destaco que eventuais declarações relativas a perspectivas de negócios e projeções se referem a crenças, premissas da companhia, que são sujeitas a incertezas e que, portanto, podem não ocorrer. Hoje estão aqui comigo o Silvio Stagni, CEO da companhia, e a Thalita Basso, diretora de Relações com Investidores e diretora financeira. Agora passo a palavra para o Silvio, que dará início à apresentação com os destaques financeiros do trimestre. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Nosso objetivo hoje é comentar os resultados que divulgamos ontem no final do dia. Eu vou passar por alguns destaques do trimestre e do ano, e depois disso vou passar para a Thalita, onde ela vai comentar os destaques financeiros também do trimestre e do ano. Nós sempre gostamos de começar a apresentação relembrando os 3 pilares de negócios da Light. Eu vou começar com o pilar que está do lado direito, que é a nossa distribuição. A empresa começou em 2001 como um distribuidor de telefones celulares e, ao longo desses 24 anos, se tornou o maior distribuidor de eletrônicos no Brasil, não só de celulares, mas de diversas categorias, televisão, computadores, videogames. E há 2 anos atrás, essa área de distribuição também se expandiu para Miami. Abrimos a Light Miami, que hoje distribui para diversos países da América Latina. No pilar do meio, o nosso negócio de varejo físico. Nós somos o maior parceiro da Samsung em lojas físicas no Brasil, são 111 lojas Samsung, a grande maioria das lojas do Sudeste, mais Mato Grosso do Sul e Paraná, são de nossa administração. Também temos 2 pontos de venda físico da Trocafy, que é a nossa marca para venda de recondicionados. E por último, o nosso pilar, que está à esquerda, que é o que chamamos de varejo digital e parcerias estratégicas. Nesse pilar, temos a nossa loja online, a Mobcom. A Mobcom está conectada nos principais marketplaces do Brasil, Magazines Luiza, Mercado Livre, Amazon, Casas Bahia. E além da nossa loja, nós temos diversas parcerias estratégicas. A mais antiga delas, o iPhone para Sempre, onde nós estamos inseridos dentro do aplicativo do Itaú e vendemos iPhone para correntistas do Itaú. Recentemente, em 2024, nos tornamos parceiros no online da HP. Hoje, dentro do Mercado Livre, a primeira loja oficial da HP é gerida por nós. E também, recentemente, começamos uma parceria com o Nubank, um programa de venda de iPhones no aplicativo do Nubank. Em todas as categorias que nós atuamos, nós temos um market share significativo. Smartphones, 9%, videogames, 12%, notebooks, 6%. 2024 foi um ano duro, por diversos motivos. A variação do dólar impacta o preço dos eletrônicos no Brasil, o crédito ao varejista e ao consumidor, ele ficou bastante restrito, custo de capital alto, e tudo isso impactou o consumo de eletrônicos no Brasil em 2024. Se nós olharmos a principal categoria de eletrônicos, que é os telefones celulares, em 2024 o mercado cai 4%. Os nossos resultados foram bastante resilientes. Isso faz com que a gente acredite que a nossa diversidade de negócios traz essa resiliência de resultados e que estamos no caminho certo. Queria começar falando dos grandes números. Receita. No trimestre nós caímos 3%, no ano nós caímos 6%. Mas eu quero colocar 2 filtros nesses resultados. Como vocês vão ver nas próximas páginas,
Aonde houve queda nos nossos resultados é na distribuição Miami. Nós pegarmos só os negócios do Brasil, o Brasil, no terceiro trimestre, cresceu 17%, foi um trimestre bastante forte, e no ano cresceu 4%. Então, o Brasil cresce 4%, no mercado onde o principal produto, que são os celulares, cai em 4%. Então, é um resultado bastante forte diante da situação do mercado que a gente enfrentou. Vamos para o lucro. Outra vez, um trimestre forte, 30% acima do ano passado, quarto trimestre de 24 contra quarto trimestre de 23. E no ano, 28% de crescimento de lucro. Talvez mais importante do que isso, o lucro percentual sobe para 2,3%, resultado que nos deixou bastante contente. Nós temos um gerenciamento de caixa bastante rígido na empresa. Isso fez com que nós fôssemos capazes de, em 2024, distribuir aos nossos acionistas 190 milhões de reais em juros de capital próprio. Isso nos leva a um dividend yield de 31%, um dos maiores do mercado brasileiro. E, além disso, já nos comprometemos com a distribuição de 122 milhões, também de juros de capital próprio, a serem pagos em 2025. Além de tudo isso, a Thalita vai mostrar para vocês, foi um ano em que nós conseguimos geração de caixa, uma dívida líquida muito baixa, de 82 milhões, e um crédito de impostos bastante alto, 245 milhões de crédito de impostos, que estão sendo monetizados ao longo do tempo. Então, uma posição bastante sólida, como nós terminamos 2024. Vou começar na Operação Brasil, então. Aqui, somado todos os negócios do Brasil, o varejo digital, o varejo físico e a distribuição, um trimestre forte, 17% de crescimento no quarto trimestre, com relação ao ano anterior, 4% ano contra ano. E o quarto trimestre teve esse crescimento baseado fortemente em duas linhas de negócio. A distribuição teve um resultado bastante relevante e a Trocafy vem num momento de crescimento expressivo, como vou mostrar para vocês em seguida, e influenciou nesse crescimento de 17% no quarto trimestre. Entrando um pouquinho mais nos detalhes de cada um dos pilares de negócio. Vou começar pela distribuição. Então, ano contra ano, o resultado de receita flat, menos 0,2%, no mercado que cai em celulares 4%, em notebooks cai 1%. Isso representa que nós ganhamos market share no mercado brasileiro em 2024. Aonde nós sofremos foi na distribuição internacional, que está do lado direito da página. Então, caímos 27% ano contra ano. Em 2024, encontramos um cenário para a distribuição internacional muito mais competitivo do que o ano anterior. E, mais uma vez, a gente priorizou ter uma operação lucrativa em detrimento do volume de vendas. Mesmo assim, a área internacional ainda é a área, ou uma das áreas, que nós acreditamos ser um dos drivers de crescimento da Light. Nós começamos essa operação há praticamente 2 anos. Nós ainda não atuamos em todos os países da América Latina. A gente exporta hoje de Miami para cerca de 16 países. Em 2024, nós aumentamos o portfólio de produtos em Miami. Além de Apple, agora temos Xbox da Microsoft e temos Motorola. Então, é uma operação que, apesar do resultado de 2024, nós acreditamos que tem um potencial de crescimento muito grande, tanto em expansão geográfica quanto no aumento do portfólio de produtos. Entrando no varejo online, nosso segundo pilar de negócios, aqui, como mencionei para vocês, nós temos as parcerias estratégicas e a nossa loja Mobcom. Mobcom plugada em todos os grandes marketplaces do Brasil. E quero começar falando sobre o iPhone para sempre. O programa iPhone para sempre foi lançado em agosto de 2020. Então, o 24 já é o quarto ano de operação, mesmo assim, continua crescendo. Tivemos um crescimento de 7% em 2024. Hoje, o iPhone para sempre
é um dos principais canais de venda de iPhone no Brasil, um dos principais canais de venda de iPhone no momento do lançamento dos novos produtos, como foi o iPhone 16 esse ano. Em setembro de 24, começamos a parceria com o Nubank. Então, estamos dentro do aplicativo do Nubank, desenvolvemos toda a experiência, toda a jornada do consumidor, e aqui os correntistas do Nubank encontram a oferta do iPhone com um financiamento agressivo e com crédito customizado ao perfil de cada um dos correntistas. É um programa que nós acreditamos que tem tudo para ser um canal tão forte quanto é o iPhone para sempre. Ainda estamos só no início, temos muito a crescer aqui. HP. Em outubro, abrimos a loja HP dentro do Mercado Livre, uma loja oficial HP. É mais uma parceria estratégica, mostra a força do nosso relacionamento com os principais fabricantes do mercado. Em apenas 3 meses, o volume de vendas dessa loja já representa 8% das nossas vendas no marketplace. Uma área que a gente tem explorado e crescido bastante é a venda de serviços. E nesse ano de 2024, começamos uma nova parceria com a Microsoft para venda de Office Online. Mantivemos a nossa venda de licenças McAfee, do antivírus McAfee no mercado. Entre essas duas marcas, vendemos mais de 166 mil licenças no ano. E através do nosso programa de vendas de linhas celulares, através da TIM ou através da solução que nós colocamos em diversos varejistas do Brasil, em 24 vendemos mais de 1 milhão de linhas celulares. A soma de tudo isso leva a um crescimento do nosso varejo online de 11% em 2024. Indo para o varejo físico, a gente tem contado para vocês que continuamente nós estamos trabalhando no aumento da eficiência por ponto de venda. Como é que a gente tem conseguido isso? Através de um gerenciamento austero dos custos de cada ponto de venda, através da anexação de serviços. Hoje, uma grande parte dos celulares que nós vendemos nas lojas Samsung tem um seguro anexado. Através da anexação de acessórios. Em 2024, vendemos 2 acessórios para cada celular vendido. E através da anexação de wearables, que são os relógios e os fones de ouvido. Em 24, para cada 2 celulares vendidos, vendemos um wearable, que é importante para compor o ecossistema da Samsung para o consumidor. Além disso, começamos a focar em categorias que eram pequenas para nós, os tablets e os notebooks. Se nós olharmos o volume de vendas em 24, vendemos 3 vezes mais tablets e notebooks do que no ano anterior. Tudo isso fez com que, em 24, o faturamento médio por loja, por ponto de venda, foi de R$ 419 mil. Se compararmos com 2020, foi R$ 206 mil, é um crescimento de mais de 100%. Resultado de tudo isso, essa área cresce 13% ano contra ano, e se pegarmos os same-store sales, as vendas nas mesmas lojas, crescemos 17%, que é um número bastante expressivo se nós compararmos com o varejo físico brasileiro. Relembrando os nossos drivers de crescimento. Além dos 3 pilares de negócio, o varejo físico, o varejo digital e a distribuição, nós temos focado em 4 drivers que acreditamos que vai fazer a Allied continuar a crescer no futuro. Primeiro é a expansão internacional. Como comentei, Miami ainda está no começo. Temos uma expansão geográfica, atuar em mais países da América Latina. Temos uma expansão de portfólio, temos mais produtos no nosso portfólio. O B2B, que é a venda para empresas, é uma área de foco nosso. Acabamos de contratar um novo diretor para a área, então vai ser uma área de bastante investimento nesse ano. As parcerias, como a do Nubank, a do Itaú, da HP agora, é uma área de foco, uma expertise da Allied. E o Trocafy, que é a nossa área de recondicionado. E sobre o Trocafy, eu queria
entrar um pouquinho mais no detalhe dos resultados dessa área de negócio. Então, a Trocafy é baseada na tese que nós temos que o mercado de recondicionado vai crescer no Brasil significativamente. Se nós olharmos o IDC, ele nos diz que entre 23 e 27, o CAGR será de 2,6% para o mercado de celulares, mas para o mercado de recondicionados será de 8,8%, ou seja, o mercado de recondicionados cresce mais do que o mercado de novos. Se nós olharmos a penetração, também baseado no IDC, no Brasil, os recondicionados têm uma penetração de 8% no mercado, enquanto os Estados Unidos têm 27%. Então, nós entendemos que o Brasil chegará no nível de penetração de recondicionados que os Estados Unidos têm hoje, por isso é uma tese de investimento nossa. E essa área começou com a necessidade do iPhone para sempre. O iPhone para sempre, para relembrar, é um programa que o consumidor paga 21 parcelas e na 22ª ele tem a opção de pagar a última parcela ou devolver o telefone. Então, daí, desse recolhimento de telefones do programa iPhone para sempre, nós criamos o Trocafy, criamos um laboratório homologado pela Apple, coletamos todos os telefones que os consumidores resolvem devolver do iPhone para sempre, recondicionamos com peças originais e vendemos no mercado através da nossa marca Trocafy. A Trocafy hoje está posicionada como um site 1P, mas também como 3P dentro do Mercado Livre, dentro da Magalu, e com 2 quiosques físicos. Então, essa é a parte de venda da Trocafy. Aonde a gente cresceu bastante em 2024 foi na parte de captação de produtos recondicionados. Começa com o iPhone para sempre, mas em 2024, em março, nós entramos na Fast Shop. Então, hoje, quando vocês entrarem numa loja da Fast Shop e o vendedor oferecer o trade-in, comprar o seu usado na sua compra de um novo, quem está comprando o usado é a Trocafy. Em setembro, nos tornamos o parceiro de trade-in da Vivo. Em todas as lojas da Vivo, o programa trade-in agora é da Trocafy. Em novembro, nos tornamos o parceiro da Claro. Então, hoje temos os principais pontos de captação de telefones no mercado brasileiro, o que vai fazer com que a Trocafy continue crescendo num ritmo bastante acelerado. Comparando 24 com 23, crescemos quase 3 vezes. Esses eram os pontos principais que eu queria destacar sobre o quarto trimestre, sobre 2024. Só uma figura dos nossos grandes números. Foi 6,4 bilhões de receita bruta, com 221 milhões de EBITDA e 129 milhões de lucro líquido. Temos 113 pontos de venda físico, 4 centros de distribuição no Brasil e em Miami. Em 2024, foram 6,2 milhões de produtos vendidos. Se nós olharmos a entrega aos consumidores, foram 513 mil peças entregues aos consumidores. No varejo físico, 17% de crescimento nas mesmas lojas. E temos hoje 1.100 colaboradores dentro da Light. Eu gostaria de passar agora para a Thalita, para a gente mergulhar nos nossos resultados financeiros. Agora sim, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença por acompanhar os resultados da Allied. Vamos passar agora a aprofundar os resultados da Allied nos números financeiros, um pouco mais do que o Silvio já discorreu. Acho que 2024 começa, como eu gostaria de começar, falando que tivemos grandes conquistas financeiras. Que começou desde 2023, com um grande resultado de fluxo de caixa, nos permitiu pagar 190 milhões de JCP ao longo de 24. Declaramos 90 milhões no final de 2023, pagamos em março. Esse acompanhamento dos nossos resultados ao longo do primeiro trimestre de 2024 nos permitiu declarar mais 100 milhões de JCP pagos em julho de 2024. E o bom resultado de 24, nós conseguimos no quarto trimestre gerar 264 milhões de fluxo de caixa operacional, pudemos declarar mais 122 milhões de JCP, que serão pagos agora, metade dia 15 de abril
e a outra metade 15 de outubro. Adicionalmente, mesmo com essa distribuição de caixa, a Light conseguiu terminar com uma baixa dívida líquida de 81,7 milhões e baixa alavancagem de 0,4 vezes o seu EBITDA. Adicionalmente, conseguimos habilitar os nossos créditos de PIS/COFINS em setembro de 2024, o que já nos permite começar a monetização desse montante de 245 milhões. Olhando os números como um todo, agora eu vou discorrer sobre os números contábeis. A Light teve uma queda no trimestre de 3% e 5,7% ano contra ano. Aqui a gente vai passar de forma simplificada, como já mencionado por Silvia, foi muito puxado, praticamente exclusivamente puxado pela nossa distribuição internacional. O nosso lucro líquido no trimestre foi de 177 milhões, um aumento de 1,1%, e uma margem percentual saudável de 12,8%, 0,5 pontos percentuais acima. Na visão ano contra ano, foram 657 milhões, uma retração de 3,1%, que é menor do que a retração da receita líquida, 11,9%, que no total foi um crescimento de 0,3 pontos percentuais. Quando olhamos o EBITDA contábil no quarter, foi 54,1 milhões, o que parece uma queda grande versus o ano anterior, mas no quarto trimestre de 2023 foi quando nós declaramos boa parte dos créditos de PIS/COFINS da exclusão do ICMS-ST da base, então gera um pouco de distorção, mas mesmo assim, em 2020, no quarto trimestre, nós tivemos 4% de margem EBITDA, que é um número bem saudável para o nosso canal. No ano, foram praticamente 242 milhões, também uma retração quanto a 2023, mas em percentual, conseguimos gerar 4,4% do nosso resultado, uma retração pequena contra 23, ressaltando que os créditos impactaram a relação de um ano contra ano aqui, quando a gente fala de extemporâneo. E o nosso quarto trimestre de 2024 é um resultado sem nenhum tipo de ajuste, sem nenhum tipo de impacto extemporâneo. O lucro líquido segue a mesma tendência, então praticamente 60 milhões de lucro líquido no quarter, há uma aparente redução versus o ano anterior, já comentado, um percentual de 4,3%. No ano, 145 milhões gerados, um crescimento de 18,9 milhões, muito decorrente aqui também da gestão de caixa, que mesmo com a distribuição de 190 milhões de JCP, a gente conseguiu melhorar o nosso resultado financeiro em 25 milhões, o que nos gerou 2,6 milhões de percentual de lucro sobre a nossa receita. Entrando um pouco nos canais, como já comentado, a nossa distribuição Brasil cresceu 21,5% no quarto trimestre de 24 versus o período de 2023, que foi, olhando aqui em números absolutos, o melhor desempenho nos últimos 5 trimestres. Então, chegamos em praticamente 795 milhões contra 654 milhões no quarto trimestre de 23. A nossa distribuição internacional, como comentamos, sofreu em 2024, muito também pesou a desvalorização das moedas latino-americanas frente ao dólar, que diminui um pouco a competitividade, dentre outros fatores, mas continua sendo um business relevante para a empresa, que atingiu em 2024 1,3 bilhões de reais. Quando olhamos para o nosso lucro bruto, temos um bom resultado, 67 milhões de valor absoluto no trimestre, que foi maior que todos os outros trimestres anteriores. Em percentual, teve também um bom resultado, a gente vai olhar, mas tem uma mistura entre um bom resultado da distribuição Brasil em percentual e um pouco de mix entre o peso do internacional e o Brasil. É importante também ressaltar que esse crescimento da distribuição Brasil no quarto trimestre foi resultado de um trabalho no ano para fazer a venda de forma sustentável, ou seja, pulverizado em vários clientes e também com bastante representatividade entre os fabricantes, o que traz bastante segurança para o começo de 2025. No nosso varejo
como um todo, né? Houve crescimento, então, quando nós olhamos o varejo como um todo, foram 453 milhões, contra o trimestre anterior de 410. Também foi o melhor resultado em absoluto dos últimos 5 trimestres. O destaque, em especial para o quarto trimestre, foi do nosso varejo digital, que chegamos a 315 milhões, um crescimento de 17%, frente ao trimestre de 2023. O nosso varejo físico teve uma leve queda contra o quarto trimestre do ano passado, mas ele segue sendo o segundo maior trimestre do ano para as nossas lojas físicas, que é a parte do Natal, do Black Friday, que só perde para o lançamento da linha S, que é um dos maiores canais de venda, são as lojas. Então, o nosso varejo digital, ele cresce de várias frentes, 28% veio do nosso crescimento, do nossa Mobcom, que trabalha dentro do Marketplace, quando a gente olha quarter contra quarter, 30% de crescimento de Trocafy, também no mesmo período, e começamos a nossa parceria com o Nubank, que claramente trouxe uma receita adicional no quarto trimestre. Como um todo, o varejo digital cresceu 12% ano contra ano. O nosso varejo físico, como já comentado pelo Silvio, tem vários diferenciais para chegar no resultado. Same-store sales, ano contra ano, lojas comparáveis, cresceu 17%. Boa parte dessa receita veio de conseguirmos triplicar a venda de notebooks e tablets nas lojas. Como já comentado, dobramos a receita por loja desde o fim da pandemia, o que é um esforço muito grande. Fora a venda que nós conseguimos agregar valor tanto em serviço como em acessórios, como também na venda do wearables, que é super importante para fortalecer o ecossistema do Samsung junto aos seus clientes fiéis. O lucro bruto, atingimos 110 milhões em dinheiro, um pouco menor que o quarto trimestre do ano passado, mas foi o trimestre mais significativo dentro de 2024, com uma leve redução do percentual do lucro bruto, que é oriundo um pouco do mix que foi vendido, então o varejo digital teve uma representatividade maior no trimestre do que nos trimestres anteriores, isso mexe um pouco, e também aproveitamos usar o canal digital para escoar os nossos phase-outs, que esse ano tinha um valor menor que o ano passado, em quantidade, então o canal mais apropriado para fazermos o phase-out foram nos canais digitais. Olhando em perspectiva, receita líquida e lucro bruto, nós praticamente chegamos em 1,4 bilhões de receita líquida no trimestre, muito em linha com os anteriores. No mercado, comentado, né, pelo Silvio, que houve uma retração no nosso maior produto, né, nossa maior linha, que é a linha de celulares, que no ano cresceu, caiu 4%. E quando nós olhamos o Brasil, o desempenho do Brasil, nós tivemos um crescimento no quarto trimestre de 17%. E também isso nos gerou 6 milhões a mais de lucro bruto no mesmo período. Então, é um business muito sólido, com um único canal aqui em queda, que é a distribuição internacional. Olhando a nossa margem bruta, há uma estabilidade do canal internacional, uma leve queda, mas muito perto de 2%, como comentado pelo Silvio, continua sendo um canal representativo e nós não abrimos mão da rentabilidade para termos perenidade nesse negócio, então é muito importante. A distribuição Brasil teve um forte crescimento no Q4 e mesmo assim conseguimos manter o lucro bruto perto de 8,1%. No consolidado, isso gerou um positivo de 7,2% de margem bruta. O nosso varejo, somando físico e digital, fizemos os 24,3%, como comentado, pelo efeito de mix. E como um todo, a companhia gerou 12,8%, olhando na série histórica, foi o maior quarter. Claro que tem um peso aqui entre os mix, mas tem a saúde de cada canal, que é o mais importante, que é um percentual maior que o quarto trimestre de 23 e os trimestres anteriores. Falando em dinheiro, em valor, o lucro bruto, nós geramos 177,3 milhões, que também foi o maior valor em absoluto dos últimos 5 trimestres.
e todos os canais tiveram um peso importante, principalmente a distribuição Brasil e o nosso varejo, que também teve um valor importante para o ano, apesar de um pouco menor que o quarto trimestre do ano anterior. Rentabilidade operacional, olhando um pouco as despesas da Allied, né? Como que nós conseguimos fazer o ano? Como que nós nos comportamos? Olhando despesas com vendas, que é o que investimos, né? Que é o que gastamos para poder gerar o negócio. Em valor absoluto, estamos com os mesmos 102 milhões do quarto trimestre do ano passado, o que é muito relevante para nós, mostra um bom nível de investimento, porque ele é uma despesa muito relacionada ao nosso negócio de varejo, que é o que mais demanda investimento com vendas. E esse negócio, em especial, trimestre contra trimestre, cresceu 17%. Então, isso mostra um bom nível aqui de controle de onde nós colocamos os nossos gastos para manter a nossa operação crescendo. Despesas gerais administrativas já é um valor menor, perto de 33 milhões, aumentou 1 milhão versus quarto trimestre de 2023, que foi 3 milhões, 32 milhões, um crescimento de somente 1 milhão, ano contra ano, nos quartos, que corresponde a 3% de aumento, que é menor do que a inflação no período. Lembrando que aqui existem muitas despesas atreladas a contratos, que são reajustados aqui pelo menos pelo IPCA. Outras despesas operacionais praticamente nós não temos, segue em linha em 1%, e quando olhamos as despesas totais, ano contra ano, 490 milhões versus 493 milhões no ano, isso dá uma redução de 0,6%. Com relação ao resultado financeiro, em 2024 continuamos a gestão do caixa, o que nos permitiu ter uma redução da nossa despesa financeira e um aumento da nossa receita financeira, mesmo após a distribuição de caixa que nós fizemos. Então, ano contra ano, nós tivemos uma melhora de quase 20%, ou seja, 25 milhões, que ajudou no resultado, que foi um valor importante para o resultado de lucro que nós obtivemos em 2024. Ressaltando que a Allied precisa de pouquíssimo capital de giro de curto prazo para fazer a sua operação, e a despesa financeira é praticamente oriunda da nossa dívida estruturada. Olhando o nosso endividamento, a companhia encerrou o quarto trimestre de 24 com uma baixa dívida líquida e baixa alavancagem. Nós tivemos uma redução da dívida bruta de mais ou menos 40 milhões, que foi o pagamento do nosso funding da Soldi. Os outros 40 milhões já foram pagos agora em março de 2025. Houve uma redução de caixa, posição final de ano com posição final de ano, de 110 milhões. Lembrando que nós tivemos, né, um pagamento ao nosso acionista de 190 milhões dentro do ano, então, ou seja, a nossa redução de caixa foi menor do que a nossa distribuição aos nossos acionistas, e mesmo assim nós conseguimos terminar com uma dívida de 82 milhões, que é um valor bem baixo para o porte da Allied, com uma alavancagem de somente 0,4%. Ao lado, o nosso cronograma de amortização, que não teve nenhuma mudança. Nós reperfilamos no final de 23 e segue o cronograma de forma constante. E o nosso custo da dívida é CDI mais 2,46% ao ano. Olhando para a geração de caixa, acompanhando aqui o nosso quarto trimestre, nós tivemos uma geração de capital de giro, que foi oriunda de uma aposta de estoque que nós fizemos no final do terceiro trimestre de 24 para o nosso período de alta sazonalidade de vendas no Q4, que foi muito bem executado, ou seja, houve um alto giro das vendas, e isso gerou uma redução de estoque e uma boa geração de caixa no período. Isso que nos gerou 112 milhões como um todo de fluxo de caixa. Mesmo após pagarmos 40 milhões de dívida, como já comentado, e além dos juros das nossas estruturadas, e também para dar o lastro
de investimento do nosso estoque do terceiro trimestre, nós tivemos um pagamento aqui de capital de giro de curto prazo de 75 milhões. Mas, como um todo, o nosso caixa, final do quarto trimestre com final do terceiro trimestre, houve uma geração líquida de 112 milhões. Trazendo os nossos números finais aqui em perspectiva, a nossa receita líquida do quarto trimestre continua próximo de 1.400 na sequência, como nós conversamos, então continua um valor estável, como o Silvio bem comentou, a resiliência da Light de terem business que se complementam com os nossos fabricantes, com os nossos parceiros, nos faz ter um ambiente desafiador, como foi 2024, com aumento de taxa de juros, com um aumento de endividamento das famílias, um cenário para o varejo desafiador, a Light continua com a sua constância, conseguindo gerar em valor absoluto maior lucro bruto em dinheiro dos últimos 5 trimestres, com percentual saudável de 12,8%, um EBITDA contábil de 54 milhões no quarto trimestre, que ele é totalmente recorrente, sem nenhum ajuste, um número puro, de 4% do EBITDA, e o nosso lucro líquido de quase 60 milhões, 4,3%, que tem um pedaço de ganho fiscal do JCP, mas também tem um resultado sólido das nossas operações de 18,2 milhões, mostrando assim o nosso compromisso com todos os nossos investidores de gestão e rentabilidade dos nossos negócios. Gostaria de agradecer a todos por mais uma oportunidade de dividir o resultado da Allied. Bom, eu vou dar início à sessão de perguntas e respostas, então, nesse momento. Lembrando que para enviar perguntas, basta enviar através do botão de Q&A na parte inferior da tela. A gente tem uma primeira pergunta aqui de um investidor nosso, o Flávio. Ele parabeniza os resultados do ano e comenta sobre o desempenho da operação internacional, que teve um pouco de queda versus o ano passado. E aí ele pergunta um pouco da perspectiva da distribuição internacional para 2025. Silvio, se puder nos dar um color de como ficará a operação, por favor. Tá bom, obrigado. A operação internacional, ela praticamente se iniciou em janeiro de 23, fortemente baseada na distribuição de iPhones, de produtos Apple em geral, não só iPhones, iMacs, iPads, para alguns países da América Latina. Fazendo um filtro, alguns países, poucos, principalmente Brasil e Argentina, que têm produção local, não se abastecem de Miami. Os outros países da América Latina, sim, se abastecem de Miami, eles têm liberdade de importar de onde for, e Miami é o ponto mais cômodo para os países da América Latina. Então, essa operação começou com o objetivo de vender para todos os países da América Latina, com exceção de Brasil e Argentina e alguns países que a Apple tem uma atuação direta. E hoje estamos em 16 países, tem muitos países para expandir isso ainda. E como comentei, nós estamos no início da composição do portfólio de produtos. Esse ano adicionamos Motorola, telefones Motorola, e adicionamos também os videogames da Microsoft, o Xbox. No caso do Xbox, a gente deu um passo além do que a gente já vinha fazendo. Como na região sulframada do Brasil existe um benefício fiscal para importação de videogames, nós estamos vendendo o Xbox de Miami não só para países da América Latina, mas também para a região sulframada do Brasil. Então, essa operação, que começou com a ideia de vender para países da América Latina, onde não tem produção local, também tem o potencial de vender para o Brasil produtos que, por diversos motivos, podem ser competitivos, como o caso do Xbox, que não é fabricado no Brasil, como possivelmente outras marcas que não estão no Brasil.
Então, eu considero que a operação de Miami está só no início. 2024 foi um ano duro, porque ele é um mercado brutalmente competitivo, é um mercado onde players do mundo inteiro oferecem produtos. 24 foi mais difícil, mas 23, 25, com expansão geográfica, com expansão de portfólio, 26, 27, nós temos a tese de que é um driver de crescimento importante para a Light. Obrigada, Silvio. A nossa próxima pergunta veio da Luísa. Ela quer saber um pouquinho da operação de Trocafy, então se puder ajudar com essa pergunta também, Silvio. Ela comenta que em 2024 a gente firmou algumas parcerias com a Claro, com a Vivo, que foi divulgado em 2024, e ela quer saber um pouco do pipeline de inclusão de novas parcerias nessa frente, e pede para comentar um pouco sobre o que esperar dessa operação daqui para frente. Olha, o Trocafy, o mercado de recondicionado, ele é composto pela captação e pela venda. Então, ao longo de 24, nós trabalhamos bastante nos pontos de captação. Então, o acordo que fizemos com o Fast Shop, com o Vivo, com o Claro, com as lojas Samsung, não só as nossas, mas a dos outros parceiros da Samsung também, nós aumentamos a captação de produtos que serão recondicionados e vendidos através da bandeira Trocafy. Então, esse é um mercado que no Brasil sempre foi limitado pela oferta e não pela demanda. E foi isso que nós procuramos resolver em 2024, tendo pontos de captação, aumentando a nossa oferta. A nossa tese é que o mercado brasileiro vai migrar de uma venda de recondicionado pessoa a pessoa para uma venda de recondicionado através de um recondicionador como a Trocafy. Porque através de um recondicionador você tem diversas garantias. Você conhece a procedência do produto, você tem 3 meses de garantia. No nosso caso, todo o recondicionamento é feito com peças originais. Então, o nível de qualidade, o nível de garantia que você tem comprando de um recondicionador é diferente de você comprando pessoa a pessoa. Então, trabalhamos na captação, estamos trabalhando no ponto de vendas através de Meli, Magalu, através de um P próprio, através de quiosques. E eu diria que hoje nós temos os principais pontos de captação do Brasil. Vivo, Claro, Fast Shop, loja Samsung são os principais pontos de captação. 25 vai ser um ano para a gente obter os resultados de ter criado essas parcerias com essas empresas. Vamos continuar desenvolvendo nossos pontos de venda. Estamos testando a venda através de quiosques. Só temos 2 quiosques hoje. Se entendermos que é um bom caminho, temos uma possível expansão. Estamos hoje só em 2 marketplaces, no Magalu e no Mercado Livre, também é um potencial expansão. Mas em termos de parcerias de captação, eu acho que hoje nós temos os principais players do mercado e não acredito que a gente vá trabalhar muito nesse lado. Nosso foco agora é trabalhar na venda dos produtos. Obrigada, Silvio. Mais uma pergunta vinda do Rafael. Ele agradece pela apresentação e ele quer saber um pouco como está sendo esses primeiros meses do ano versus 2024, em relação à receita e EBITDA, se houve alguma alteração relevante agora em 2025. Nós, como empresa de capital aberto, a gente não pode comentar nenhum resultado que dê qualquer guidance de resultado para o mercado. Então, vou me abster de falar de números comparativos, de receita, de EBITDA, mas é um ano que tem desafios parecidos com os desafios que nós tivemos no ano passado. O crédito ao varejista está bastante restrito, e o mercado de eletrônicos é um mercado que trabalha com seguradoras de crédito. No caso da Light, a seguradora de crédito é parte do crédito que nós fornecemos ao mercado, parte é risco próprio, mas esse é um primeiro fator que já existiu ano passado e continua existindo. Segundo, nós estamos num primeiro trimestre com mais impacto da variação do dólar do que nós tivemos no primeiro trimestre do ano passado, quando o dólar estava relativamente estável.
E os produtos eletrônicos que nós vendemos, Samsung, Lenovo, Apple, apesar de fabricados no Brasil, grande parte dos componentes são importados. Então, a variação do dólar causa uma variação no preço ao consumidor. Então, esse primeiro trimestre é um primeiro trimestre de ajuste de preços no mercado. O dólar subiu, voltou um pouco, então você encontra uma certa variabilidade de preço ao consumidor, que é uma dificuldade adicional. E por último, nós temos a situação de crédito ao consumidor, que ainda está limitada, que também é um fator que tinha o ano passado. Então, é um trimestre duro, continua um trimestre duro como foi o ano passado. Acredito que, com relação às variações de preço, elas se estabilizem rapidamente. Nós tivemos 2 semanas de Semana do Consumidor, em vez de uma, como é tradicionalmente, e acho que os varejos tiveram bons resultados, tiveram boas ofertas. A Semana do Consumidor começa a se tornar uma data relevante, então impactou positivamente, acredito para todo o varejo brasileiro. Então, teremos as dificuldades que tivemos em 2024, mas nós acreditamos que a Light sabe transitar em um mercado com dificuldades e acredito que a gente vai continuar tendo resiliência nos nossos resultados. Obrigada, Silvio. Mais uma pergunta, agora vinda do Luiz. Ele parabenizou a videoconferência, os nossos resultados, e ele comenta que, apesar do cenário desafiador do setor, Distribuição Brasil e Varejo Físico tiveram resultados bons, com margens boas também, inclusive com ganho de market share. E ele está pedindo para dar uma cor complementar, acho que entra um pouco no que você comentou da pergunta anterior, mas se tiver alguma coisa para complementar em relação a essas operações e trazer uma cor de 2025. Legal. No lado do varejo físico, nós somos impactados fortemente pelos lançamentos da Samsung, que é o Galaxy, que acabamos de lançar o Galaxy S25 agora em fevereiro, e depois, em algum momento do ano, geralmente na metade do ano, a Samsung lança os dobráveis, o Flip e o Fold. Então, são 2 momentos importantes, além dos momentos promocionais. E o principal momento promocional hoje no Brasil é a Black Friday. A venda de S25, que é um medidor do sucesso do produto, ela tem sido bastante forte, ela tem sido acima das vendas de Galaxy S24, o que mostra a força que a Samsung tem nos lançamentos, com as novas atualizações que eles têm em inteligência artificial, com todas as novidades que eles trouxeram. Então, as novidades, nós acreditamos que a Samsung consiga trazer de forma a continuar fomentando o mercado. Do lado da distribuição, nós ganhamos share em 24, nós conseguimos manter uma resiliência de resultados no quarto trimestre, um crescimento significativo, e esse crescimento veio de boas negociações que conseguimos fazer no quarto trimestre. Mas acho que mais importante do que isso, se nós olharmos a distribuição, ela é resiliente ao longo de muitos anos, tanto em vendas quanto em margem. Outra vez, vamos navegar em um mercado difícil, mas já passamos por mercados difíceis anteriormente e acredito que a gente vai conseguir continuar trazendo resultados positivos. Obrigada, Silvio. Uma última pergunta que eu tenho aqui, e eu aproveito para reforçar que, caso você queira enviar sua pergunta, você pode fazer isso através do Q&A, do botão de Q&A disponível na parte inferior da ferramenta. A próxima pergunta, eu vou passar para a Thalita, por favor. A pergunta é com relação à questão financeira. O que a gente está fazendo para mitigar riscos financeiros em 2025? Quais medidas estão sendo tomadas para fortalecer a resiliência do negócio diante de incertezas econômicas? Bom dia, Ariana. Gostaria de agradecer pela pergunta. É uma pergunta muito importante. E, como o Silvio comentou, a Light já tem passado por desafios econômicos desde 2024.
E manteremos as nossas boas práticas, que é a gestão do nosso fluxo de caixa, a gestão do nosso capital de giro, fazendo as apostas corretas para continuar as nossas vendas, mas com muito cuidado para manter a sua capacidade de pagamento sempre em dia. Com relação à dívida, a Allied entrou em 2024 com baixo nível de dívida de uma forma muito consciente e proposital, para que não tenha nenhum impacto desse aumento da taxa Selic já mapeada no final do ano passado, para que não tenhamos um impacto nos juros da nossa estruturada. Então, manteremos a nossa boa prática, a nossa gestão de caixa e forecast são mensais e acreditamos que temos aqui todos os elementos para garantir não só a perpetuidade do negócio, os investimentos necessários em termos de caixa, mas também para evitar um nível de alavancagem que possa fazer com que o nosso resultado financeiro fosse corroído ao longo do tempo devido à alta taxa de juros. Obrigada. Obrigada, Thalita. Eu não tenho mais perguntas aqui, então, sem mais perguntas, eu agradeço a presença de todos nessa videoconferência e deixo o time de relações com investidores à disposição para responder possíveis perguntas que possam restar, através dos nossos canais de comunicação com o RI. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia.